Olá, boa noite. Podem me chamar pelo nome fictício de Carol. E este relato se passou comigo na década de 90. Primeiramente, antes de começar a narrar os fatos, é importante que vocês esqueçam tudo que já ouviram falar sobre o diabo. Bem, eu não estou dizendo que ele é um ser bonzinho, longe disso. Mas enfim, o próprio ser humano é profanado de maldades e desejos obscuros. E a vida real é bem parecida com a série de TV Game of Thrones. Nenhum vilão acha que realmente é o vilão, e não existe ninguém bonzinho. Pois as pessoas roubam, matam, trapaceiam, traem, enganam, mentem, fazem magias e feitiços para se obterem vantagem em cima dos outros, ou até mesmo amarrações amorosas, se achando no direito de controlar os sentimentos alheios. As pessoas usam feitiços, rituais e invocações para conquistar os seus desejos egoístas, sem pensar no próximo. Bem, você nunca vê ninguém fazendo feitiço para o próximo ficar rico, ou então para o próximo ter uma vida amorosa feliz. E no final de tudo isso, quando as coisas começam a darem errado, todos correm arrependidos para uma igreja pentecostal. E quando desabafa toda a sua história de vida com o pastor, o mesmo diz que tudo isso aconteceu porque essa pessoa foi usada pelo diabo. Mas na verdade, foi essa pessoa que usou o mal para conquistar os seus desejos egoístas. E como as coisas não saíram como esperado, resolvem mudar suas crenças. Usam isso como um tipo de vingança para o diabo, quando dizem para si mesmo: bem, você não me deu o que eu quero, então eu estou mudando de lado. Acreditam que Deus sempre vai abrir as portas toda vez que precisar. Mas enfim, nasci em um lar evangélico e o meu pai era pastor pentecostal. E a minha mãe era ministra da igreja e eu era filha única. E para a minha família, tudo o que acontecia tinha a ver com Deus ou o diabo. E se alguma coisa boa acontecia, era Deus. Tipo, se eu tirasse nota boa no colégio, era Deus. E se o meu pai batesse o carro e saísse vivo, também era Deus que o salvou da morte. Bem, mas pensem comigo. Se fosse realmente Deus que o tivesse livrado, nem aconteceria o acidente. Agora, se a minha mãe encontrasse o meu pai flertando com alguma jovem da igreja, aí era o diabo usando aquela jovem sensual e gostosa para acabar com a família e o casamento de um homem santo temente a Deus. Bem, aos meus 13 anos de idade, eu passei a me enturmar com um grupo de jovens roqueiros no colégio. E nunca fomos muito fãs de praticar esportes. Então, nas aulas de educação física, nos reuníamos no ginásio do colégio para escutar rock, como Nirvana, Ramones, Guns N' Roses e Stone Temple Pilots. Bem, quem é dessa época deve lembrar que ser roqueiro e se vestir todo de preto era a moda dos anos 90. Eu, na minha inocência, tinha certo receio daqueles garotos, mas gostava muito de andar no meio deles, pois eu me sentia bem. E afinal, todos eram pessoas boas, que defendiam uns aos outros. O meu pai, quando descobriu a minha nova turma de amigos roqueiros, ele me deixou de castigo e disse que era para mim andar só com os amigos que fossem da igreja. Bem, esse era o verdadeiro problema, pois eu era má vista pelas pessoas daquela igreja, por ser conhecida como a garota rebelde. Agora, os outros adolescentes da igreja eram os exemplos de vida, os santinhos, e todos tinham orgulho deles. Bem, sem muita alternativa, eu comecei a me enturmar com os jovens da igreja.
E o que eu vi ali estava muito longe de serem os santinhos, pois durante os cultos eles oravam, falavam em línguas, profetizavam, expulsavam demônios, mas fora da igreja eles fumavam, bebiam, praticavam orgias entre eles e faziam o inimaginável. Bem, certo garoto que eu chamarei aqui pelo nome de Rai, ele tentou ficar comigo dentro da igreja, em um dia que não havia culto. E ali estava eu, ele e outros jovens ensaiando no coro da igreja. Eu disse que não, e que eu até poderia ficar com ele sim, mas em outro lugar, pois dentro da igreja era uma falta de respeito com Deus. Bem, e sabe o que ele disse? Ele disse que não, pois em outro lugar alguém poderia ver e sujar a boa reputação que ele tinha. Bem, e como ele não conseguiu o que ele queria comigo, ele procurou outra garota, e os dois conversaram e foram para o banheiro da igreja. Eu, muito inocente, não pensei em nenhuma maldade, e fui em seguida. E chegando lá, eu presenciei algo que nunca deveria ter presenciado. O Rai estava com as calças abaixadas, enquanto a garota, que eu chamarei aqui de Ana Clara, estava com a boca em seu pênis. Bem, eu não entrarei em detalhes, pois esse não é o foco do relato. Eu era tão pura e boba que saí dali correndo e fui para casa. E poucos minutos depois, a minha mãe disse que a Ana Clara estava ao telefone e queria falar comigo. Atendi a ligação e a garota teve a audácia de me ameaçar. E disse que se eu contasse aquilo para alguém, simplesmente ninguém nunca acreditaria em mim, pois era a palavra dela contra a minha. E se mesmo assim eu contasse, ela falaria que era mentira minha e que fui eu que estava fazendo essas coisas. Bem, eu disse a ela que não contaria para ninguém, pois isso não era da minha conta. Mas a santinha do pastor até me ameaçou de morte, caso eu contasse. Bem, os dias se passaram e eu tomei um certo medo de frequentar os cultos. Mas quando eu não ia, o meu pai me arrastava na rua e me levava à força, e com muita violência, contra uma garota de 13 anos pesando apenas 45 quilos. Os jovens da igreja começaram a inventar coisas com o meu nome. A Ana Clara, por exemplo, disse que eu estava dando em cima dos meninos durante os ensaios de louvor de jovens. E o pior de tudo era que o meu pai acreditava e me espancava, chegando a pegar uma vassoura piaçava e esfregar contra o meu rosto na parede. Bem, a minha mãe não se intrometia, pois ele dizia que era o chefe da família e que a mulher tinha que ser submissa ao homem. Certa vez, o meu pai precisou viajar. Então, ficou outro pastor de outra igreja no lugar dele. E essa foi a minha chance de contar tudo para esse novo pastor. E ele simplesmente disse que todo mundo erra, que aquele grupo de jovens faziam essas coisas, mas e daí? Pois pelo menos eles faziam o principal, que era frequentar o culto e participar das atividades da igreja. Bem, eu não acreditei naquilo que ouvi. Mas será que não havia ninguém que prestava naquele lugar? Passei a acreditar que eu era errada da história. Afinal, eram todos contra mim. Um certo dia no culto, um demônio se manifestou em uma mulher, e o meu pai fazia orações e mandava aquele demônio ir embora. Mas quando meu pai perguntou o nome do demônio, ele disse que se chamava Belial e era servo de Satã, e também um arquiduque do inferno.
e ele veio apenas para dar um recado. Nessa hora, aquela mulher possuída apontou o dedo para mim e disse: "Tá vendo aquela garota ali? Ela pertence ao meu mestre, e todos vocês ainda vão se ajoelhar para ela." Em seguida, a mulher caiu desacordada no chão e o demônio a deixou. Bem, eu não preciso nem dizer que depois disso, quando chegamos em casa, o meu pai me deu uma outra surra de deixar marcas por todo o meu corpo. Ele disse que eu a envergonhei diante de todos da igreja, e que com certeza eu deveria estar aprontando algo sem ele saber. Mas o demônio sabia e apontou os meus erros diante de toda a igreja. Eu fui para o meu quarto chorando, e a minha vontade era de morrer naquela noite. Peguei uma navalha e estava decidida a cortar os meus pulsos. E quando foi por volta de 3 da manhã, eu entrei para o banheiro, tranquei a porta e estava decidida a acabar com tudo, pois eu não aguentava mais aquela vida. E foi aí que eu escutei alguém bater na porta do banheiro. Achei que era o meu pai. Então escondi a navalha e saí do banheiro. E para a minha surpresa, não era o meu pai. Era um homem de aproximadamente uns 20 anos. E ele era alto, loiro dos olhos azuis, e a sua voz era perfeita. Então ele virou para mim e disse: "Olá, donzela, o que pensa que está fazendo?" Eu perguntei quem ele era e o que ele estava fazendo na minha casa. E ele disse que era uma projeção do meu consciente. E que também não tinha um corpo físico, mas não deixava de ser real. Por alguma razão, eu sabia que aquele homem era o diabo, pois acreditava que o destino de quem tira a própria vida era o inferno. E por isso, ele veio até mim me buscar pessoalmente. Afinal, como eu era filha de um homem santo, eu deveria ser o maior triunfo do diabo. Mas a sua voz parecia me acalmar, e eu não senti medo. Muito pelo contrário, eu senti uma paz, e um perfume de rosas tomou conta do ambiente. Bem, eu logo disse: O que você quer de mim?" "Quero te ajudar, minha criança." "E por que você quer me ajudar? Você é mentiroso." "Eu? Sou mentiroso?" "Olha os servos fiéis do seu Deus, que frequentam a igreja do seu pai. Hipócritas, vivem de aparências, mentem para si mesmo e acham que são dignos da misericórdia de Deus. Lutam contra mim, mas nem imaginam que serão mortos pela mão do próprio Deus. Pois a colheita de Deus começa de dentro das sinagogas. E como diz a tal palavra, separando o joio do trigo. Mas engana-se quem acha que o joio pertence a mim. Não, o joio serve unicamente para ser queimado. E eu, o diabo, tenho interesse em homens e mulheres dignos, de caráter e de forte índole. Homens fortes que lutam por justiça e bens materiais. Aquele que não se cansa de lutar pelo ouro. Bem, muitos te disseram que a preguiça é do diabo. Mentira! Pois eu odeio homens e mulheres preguiçosos. Os meus seguidores leais trabalham dando o seu melhor. E no fim, eles são bem recompensados. Minha pequena Carol, eu pretendo destruir o seu pai e todos os protagonistas principais daquela igreja. Mas eu pretendo te poupar. Pois o seu Deus, ele viu todos pisarem em você. Uma garota de alma pura. E ele não fez nada. Mas eu pretendo te enaltecer. Jure lealdade a mim. E te prometo que te entregarei todos os seus inimigos.
Terás uma vida de riqueza, luxo e tudo o que desejar lhe será possível. Bem, depois de ouvir essas palavras, eu fiquei paralisada sem saber como reagir. E tudo o que ele falava realmente fazia sentido. Mas foi aí que lembrei que ele também é conhecido como o enganador, que enganou os anjos a se rebelarem contra Deus e também enganou Eva a fazendo comer o fruto que Deus disse para ela não comer. Mas foi aí que aquele homem olhou nos meus olhos e disse: "Minha pequena, eu sou uma projeção da sua mente. Eu consigo ler os seus pensamentos. Os anjos do céu, Adão e Eva, eram seres perfeitos. Eu não os enganei. E tudo o que eles fizeram conscientes e sabendo o que faziam. A minha luta sempre foi pela liberdade. Bem, mas eu não estou aqui para discutir religião, e muito menos para tentar te convencer de algo que será bom para você mesma. Se não aceita a minha proposta, tudo bem, eu me retiro. Mas na próxima vez, não será eu que irei te procurar." Em seguida, deu um estrondo e aquele ser sumiu. Muito parecido como os mágicos somem na fumaça. E aquela fumaça deixou um cheiro forte de enxofre em toda a casa. Porém, parecia que só eu sentia aquele cheiro, pois minutos depois a minha mãe se levantou para ir até a cozinha beber água, e se ela tivesse sentido esse cheiro forte de enxofre, com certeza ela viria no meu quarto me perguntar o que era isso, pois nessa época eu era culpada de tudo. Acordei no outro dia cedo para ir para o colégio, e me lembrei de tudo o que ocorrera naquela noite. Era algo surreal. O diabo me aparecer e me fazer uma proposta de um pacto. E aquilo era muita informação para a minha cabeça. E a minha vida já era turbulenta o bastante. E o diabo, ele é um ser enganador. E se ele conseguiu enganar até os anjos, imagina eu. Bem, ele não precisa mentir para enganar ninguém. Ele engana simplesmente dizendo a verdade ou meias verdades. Mas acreditar que o diabo é mentiroso? Não mesmo. Bem, algumas semanas se passaram e veio a notícia que a minha mãe fugiu de casa com um amante. Ela deixou uma carta dizendo que me deixou aos cuidados do meu pai e que já o traía há algum tempo, pois não suportava mais o seu fanatismo com religião e o seu jeito manipulador. E no final da carta, ela escreveu para o meu pai: "Espero que você queime no inferno." Bem, agora adivinhem para quem sobrou a culpa? Exatamente, eu fui a culpada até disso. O monstro do meu pai dizia que agora sabia o porquê de eu ser tão rebelde, pois eu tinha o mesmo sangue da minha mãe, o sangue de uma puta vadia. Bem, era meu aniversário de 18 anos, no dia 2 de maio de 1995, e eu cursava o terceiro ano do ensino médio. E nesse dia, os meus únicos amigos da escola, o grupo de roqueiros com quem eu andava às vezes, resolveram me fazer uma visita. Eles chegaram na minha casa por volta das 3 da tarde. E naquele horário, o meu pai estava trabalhando. Eles me levaram alguns presentes, como um LP da banda Green Day, que se chamava Duke, e que a banda tinha lançado há pouco tempo. Levaram uma caixa de bombons e umas latinhas de cerveja. Afinal, já éramos maiores de idade. Bem, eu confesso que eu nunca gostei de cerveja, mas eu bebi para não fazer desfeita. E foi aí que o meu pai chegou. E quando ele viu aquilo, ele me xingou na frente dos meus amigos e os expulsaram da minha casa.
Claro que os meus amigos não permitiram que ele falasse assim comigo, e eles afrontaram o meu pai. E isso só piorou as coisas para o meu lado. Aquele monstro me deu um soco na boca, que eu caí desacordada. E só acordei no outro dia, na hora de ir para o colégio. Nesta época, o meu pai já havia perdido o cargo de pastor na igreja, pois o seu comportamento era duvidoso com os fiéis hipócritas. Então, entrou outro pastor em seu lugar, e o meu pai passou a ser o ministro do pastor. Bem, e foi pura ilusão minha achar que as coisas melhorariam, pois o novo pastor era ainda pior. E neste dia, ao invés de eu ir para a aula, eu fui até a casa dele e contei tudo o que vinha acontecendo em minha vida. Ele me chamou para entrar e me prometeu ajuda. Mas para isso, eu deveria colaborar com ele. E em seguida, ele tentou me beijar à força. Eu o empurrei e perguntei se ele ficou louco. Ele era um homem moreno alto e era muito forte. Então ele me pegou à força, tapou a minha boca e colocou a mão em minhas partes íntimas. E o pior só não aconteceu porque ele escutou o barulho do carro da sua esposa entrando pelo portão da casa. E assim que ela chegou, eu saí dali correndo aos prantos. Ela questionou seu marido, que estava vendo, e ele falou para ela que eu fui lá para tentar beijá-lo. E como ele rejeitou por ser um homem casado, eu saí de lá correndo e chorando. Eu sei disso porque aquela mulher ligou para o meu pai e contou exatamente essa história. O meu pai chegou no meu quarto, me xingou de puta, vagabunda, e disse que eu era igual à minha mãe, e que ele iria me dar o que eu tanto queria. E foi aí que aquele monstro me agrediu, me jogou na cama e me violentou a noite toda. Eu desmaiei, e quando acordei pela manhã, eu sangrava muito, pois eu era virgem. Então, eu me senti um lixo, pois aquele monstro já havia saído para a igreja. E nessa época, nos anos 90, ainda não havia a Lei Maria da Penha. E muitas mulheres sofriam abusos de homens que sequer se importavam com as leis. Pois era uma época de escuridão para nós mulheres. E se uma mulher fosse abusada e denunciasse à polícia, ela sairia como vagabunda. E o autor do crime sairia como vítima. Bem, aquele era o fim, pelo menos o meu. Eu peguei uma gilete no armarinho do banheiro, sentei no chão embaixo do chuveiro e aos prantos eu comecei a me cortar. A água que escorria pelo ralo do banheiro se tornou vermelha. A minha visão ficou turva, e foi neste momento que a minha vida passou diante dos meus olhos. Me lembrei como eu fui infeliz, injustiçada, e eu não queria morrer. E tudo o que eu queria era apenas ser feliz. E onde estava Deus? Cadê a sua justiça sobre os corruptos e a sua benevolência para os injustos? Bem, pelo visto, eu sofreria mais ainda, pois depressão é uma doença clinicamente comprovada pela medicina. E condenar um doente depressivo ao inferno é o mesmo que condenar um esquizofrênico ao inferno por assassinato. Bem, mas eu não queria morrer. Então, com as minhas últimas forças, eu clamei a Deus em pensamento. Sim, eu clamei a Deus por minha vida, por misericórdia e por vingança. A minha visão se escurecia e os meus pensamentos se esvaíam. E neste momento,
eu comecei a sentir aquele forte cheiro de enxofre, seguido de um estrondo. Ele era o Deus que eu havia chamado em pensamento. Porém, ele não era mais aquele belo rapaz loiro de olhos azuis. Agora, ele era um homem mais velho, de aproximadamente uns 40 anos de idade. Barba feita, estava de roupa social e possuía longas asas negras e olhos negros e profundos. Ele olhou para mim com um olhar frio e vazio e em seguida me estendeu a mão. Tentei segurar a mão dele, mas eu estava sem tato e sem direção com os braços. Então, ele logo disse: "Olá, minha pequena. Não se sinta sozinha agora. Enxuga os seus olhos lacrimejantes. Eu só estou dando uma volta por enquanto, andando pelo meu quintal. Bem, não há tempo para procurar pelo mundo inteiro, porque você sabe aonde exatamente me encontrar. E eu estou comprando a sua vingança. E você não irá morrer. Não hoje." Bem, eu não sei quanto tempo se passou, mas o diabo permaneceu ali, cantando uma música do Green Day para mim, uma música que se chamava She. Ele cantava em um tom melódico e com uma voz perfeita. E aquela era a minha canção preferida. E foi daí que eu me lembrei que é a nossa mente que projeta o diabo. E por isso, ele nos conhece melhor do que nós mesmos. E naquele momento, eu não sabia se aquilo era real, pois só agora que eu fui perceber que tudo o que ele me falara eram trechos das minhas músicas preferidas. Ou seja, ele dizia apenas palavras conhecidas a mim. Bem, eu não sei o que houve depois. Eu só me lembro que acordei no hospital ao lado da minha tia. Ela me disse que havia ido na minha casa me dar os parabéns pelo meu aniversário. Então ela chamou, mas ninguém atendeu. E daí ela achou que talvez o meu pai estivesse na igreja e eu no colégio. Mas algo dizia em sua cabeça que era para ela entrar na casa e me procurar. E foi aí que ela escutou o chuveiro ligado. E quando ela chamou, ninguém respondeu. Então ela ficou preocupada e entrou no banheiro. E foi aí que ela logo me viu caída e sangrando. Então ela amarrou panos nos meus pulsos e em seguida me colocou no carro e me levou para o hospital. Essa minha tia era irmã do meu pai. Ela era uma boa pessoa, mas o meu pai não gostava dela pelo fato dela ser ubandista. Bem, eu me recuperei e levei alta do hospital. A polícia foi acionada pelo médico que havia notado que eu havia sido abusada. Eu disse à polícia que havia sido meu pai. E naquela noite ele foi preso dentro da igreja, na frente de todos. Ele sabia que eu estava no hospital morrendo, mas mesmo assim havia ido para o culto da igreja como se nada tivesse acontecido. Fui para a casa da minha tia, que cuidou muito bem de mim. Porém, eu sentia que algo estava diferente em mim. Era como se eu tivesse morrido e nascido outra pessoa. E como eu já havia dito, a minha tia era ubandista. E daí eu descobri um mundo novo. Comecei a estudar todo tipo de magia e principalmente Goetia. A minha sorte havia mudado da água para o vinho. E tudo o que eu fazia, a sorte conspirava ao meu favor. O meu intelecto aumentou de forma surpreendente. E também aprendi projeção astral. Tempos depois, eu fui convidada para uma ordem de bruxos que se reuniam no mundo astral por meio da projeção.
para aprender os conhecimentos de nosso mestre. Aprendi tantas coisas e tantas verdades sobre o mundo que, se eu fosse falar aqui, daria umas 50 horas de relato. E na verdade, muitas coisas eu nem posso falar. Bem, essa ordem de bruxos foi extinta ainda naquele ano. Então, a partir daí, eu parei de estudar sobre magia. Afinal, eu já sabia o suficiente para me proteger de muitas coisas e realizar a minha vingança. Conheci um rapaz lindo no carnaval do Rio de Janeiro e ele era um milionário americano. Falava português fluente e então nos apaixonamos e nos mudamos para o Paraná. Esse rapaz se chamava Anthony e era simplesmente perfeito. Um deus grego na beleza e me tratava como uma princesa. Em 1996, eu sonhei com os seguintes números: 9, 37, 39, 41, 43 e 49. Apostei esses números na Mega Sena e ganhei sozinha com 6 pontos, 2.300.000 reais. Bem, eu que já era rica, agora eu era milionária. Investi esse dinheiro em algumas ações da empresa do meu marido e essas ações dispararam. E daí eu me tornei uma mulher muito poderosa. E nunca me faltou nada. E eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar. O meu marido sabia toda a minha história de vida. E certo dia, ele virou para mim e disse: "Bem, minha princesa, está na hora." Bem, eu não entendi o que ele quis dizer com aquilo. E ele continuou a falar com aquela voz doce: "Carol, está na hora da vingança. Na hora de retornar para o Rio de Janeiro e destruir todos aqueles que lhe fizeram mal. A vingança é sua. Eu não poderei te ajudar em nada. Porém, eu posso ir com você, pois eu não quero perder isso por nada deste mundo, Carol." Eu achei que o Anthony me aconselharia a esquecer tudo isso de vingança e viver uma nova vida ao seu lado. Mas ele acabara de colocar lenha na fogueira e disse exatamente o que eu queria ouvir. Então, no dia seguinte, partimos para o Rio de Janeiro. Continuei frequentando a mesma igreja que fazia parte há anos atrás, e todos sabiam que eu havia me tornado milionária. E eles simplesmente fizeram uma festa ao meu retorno, como se nada tivesse acontecido. Inclusive, o meu pai já havia sido absolvido pela justiça. O maldito não cumpriu nem 2 anos de pena. Ele dizia estar arrependido, chorou e fez aquele teatro todo, que somente ele sabia fazer. Mas enfim, ele estava no lugar certo, pois ali na igreja só havia ex-traficantes, ex-drogados e ex-prostitutas. Enfim, agora todos me bajulavam e eu comecei a jogar o jogo. O meu marido Anthony era realmente um magnata da indústria farmacêutica, que além de muito poderoso, era um excelente ator da vida real. Fingia ser um homem humilde e amigo de todo mundo. E gente burra cai com muita facilidade. Comprei um sítio bem afastado de qualquer vestígio de civilização e anunciei uma festa particular para os membros da igreja, onde haveria muito churrasco e muita oração. Os meus capangas, que chamarei aqui de empregados, prepararam muito bem o sítio para a grande celebração. E esses homens não eram empregados qualquer. Eles estavam à minha disposição e à do meu marido, e seguiam quaisquer ordem que lhes fossem dada. Matavam e morriam com as nossas ordens. Bem, poucas horas antes do evento, eu fiz uma visitinha para o meu pai. E ele
ficou bem nervoso com a minha visita inesperada. Acho que ele já sabia o porquê de eu estar ali. Ainda mais pelo motivo de eu ter entrado na casa sem chamar. Os meus homens o amordaçou e o jogou no porta-malas do carro e seguimos para o sítio. Chegamos um pouco antes para os preparativos e o meu pai era um lobo em pele de cordeiro. E se ele não pensou duas vezes para abusar de mim, bem, agora a vítima seria ele. 2 dos meus homens o pegaram e em seguida amarrou um arame farpado e um cabo de vassoura. E digamos que o meu pai passou por uma trágica experiência, pois aqueles homens haviam acabado de arrombar a sua porta de trás. Bem, quando ele morreu, cortamos o seu corpo e usamos a sua carne no churrasco. E horas depois, boa parte daquelas pessoas estavam todos ali, reunidos orando, comendo e bebendo. Bem, existiam algumas pessoas ali que nunca me fizeram mal algum. E a minha vingança era algo pessoal. Mas infelizmente não poderia haver testemunhas. Como havia um forte sonífero nas bebidas, os que não beberam e dormiram, os meus homens atiraram neles com pistolas de dardos tranquilizantes. E ali haviam 37 pessoas no total. E eu havia mandado cavar 40 túmulos com 40 caixões de madeira. E o meu plano era os enterrar em vivo. Mas depois eu logo percebi que essa não era eu. Pois eu poderia matar os culpados, porém haviam pessoas ali que não sabiam de nada. E além do mais, haviam crianças que estavam ali somente por causa dos seus pais. Voltei atrás do meu plano e disse para Anthony que só mataria os que me fizeram mal. E os outros eu deixaria viver. Mas neste momento, o semblante de Anthony mudou e ele disse que eu deveria matar todos, pois esse era o plano. Bem, eu disse que não faria e que não mataria quem nunca me fez mal algum, e que se ele quisesse, ele matasse, que ele desse a ordem aos homens, mas pelo menos essa culpa eu não carregaria. Bem, o Anthony deu de costas e disse que me esperaria no carro. Vocês lembram do pastor que tentou abusar de mim? Lembram da Ana Clara, do Rai e dos outros jovens que me fizeram tanto mal? Bem, todos eles foram colocados dentro de pneus e em seguida eu dei a ordem para os meus homens incendiar. Incendiei também o ônibus que paguei para trazer todos até o sítio. Entrei no carro com o Anthony e os 3 homens que seguiam as minhas ordens. Já os outros 4 homens foram na caminhonete Hilux. E o restante das pessoas ficaram lá no sítio, pois até elas conseguirem sair dali e pedir ajuda, já estaríamos bem longe. Pegamos o avião naquele mesmo dia e voltamos para o Paraná. E depois de uma semana, pegamos o voo para os Estados Unidos, mas fomos detidos pela polícia pela suspeita de assassinato. O Anthony foi o primeiro a ser interrogado. E meia hora depois a polícia nos libera. E mais tarde, eu fui entender que o Anthony não era uma pessoa normal, pois ele tinha policiais, juízes e até mesmo promotores que trabalhavam para ele. E assim que chegamos em Nova York, Anthony mostrou a sua verdadeira face para mim. E ele era o próprio diabo. Aquele corpo que ele usava era de um escolhido por ele mesmo, o qual ele prometeu recompensar aquela pessoa se o deixasse usar o seu corpo como hospedeiro.
Então ele virou para mim e disse: "Olá, minha pequena. Eu pareço bem real para você?" Perguntei a ele se seria o meu fim. Afinal, havia terminado a minha missão. Na verdade, eu havia terminado o jogo dele. E ele disse: "A sua vingança está completa, minha princesa. Mas a minha não, pois era para você ter matado a todos. E eu estou muito decepcionado com você. Eu sei que o seu maior desejo sempre foi morrer. Então seu castigo será continuar vivendo uma vida longa com muito dinheiro e muita saúde." Estávamos em nosso apartamento de luxo no centro de Nova York. Mas antes dele sair, ele se virou e disse: "Bem, eu quero o divórcio, mas você pode ficar com o apartamento, com a mansão em Manhattan e com 50% das ações da empresa." E antes que ele saísse pela porta, eu o chamei e disse: "Satã, obrigada." E ainda de costas, ele levantou o dedo do meio por trás dos ombros e logo saiu. Bem, na verdade, assim que ele cruzou a porta, ele desapareceu instantaneamente. Bem, realmente eu vim a descobrir que ele é um mentiroso, pois fiquei com muito mais ações na empresa, além das que ele me deu. Ele disse que me daria 50%, mas eu fiquei com quase 70%. Aqueles homens que me serviam, nunca mais os vi. E depois eu vim a descobrir que eles eram capangas pessoais de Satã. Eram uns pau-mandado, fiéis ao extremo e que seguiam 100% de suas ordens. E se transformavam até em lobisomens para realizar tarefas mais difíceis. Bem, já se passaram 27 anos desde então. Hoje eu tenho 45 anos, sou milionária e namoro outro rapaz rico. E temos 3 filhos lindos. O mais velho tem 10 anos e nunca mais me aconteceu nada de sobrenatural em minha vida. E eu nunca mais vi o diabo. Bem, até hoje eu não sei qual é o jogo dele. Mas até então, a única coisa que eu tenho a dizer para ele é obrigada. Boa noite.